Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Na nossa meditação de hoje, falaremos um pouco sobre o Salmo 100, Salmo de número 100, que diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Estamos diante de um salmo que era usado como hino de ingresso ao templo, e cuja tônica, o tema é ações de graça. E a gente começa aqui com o salmista fazendo um convite e ao mesmo tempo uma orientação. Ele pede para nós celebrarmos ao Senhor. Temos que entender que quando vamos congregar, quando vamos ao culto, tem que haver em nós esse sentimento, esse compromisso de uma celebração. Vamos lá para celebrar o Senhor. É Ele que deve ser celebrado, é Ele que deve ser agraciado, contemplado, exultado, e exaltado. E essa celebração que o salmista pede está cheia, como ele diz, de júbilos. Devemos render júbilos ao Senhor, Então deve haver um espírito de festa e de alegria em nossos corações quando vamos nos reunir para cultuar a Deus. Já vista o Salmo 122, que o salmista faz um convite, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele mostra esse convite, que é um convite que lhe traz alegria e prazer. E nesse salmo nós temos também essa mesma história, esse mesmo contexto de celebração com júbilo. E no versículo 2, ele fala aqui também que nesse momento de congregar, além de ter essa celebração com júbilo, nós precisamos entender que estamos ali para servir ao Senhor. Por isso que ele fala, servir ao Senhor, e que essa nossa motivação de servir deve ser alegria, e que também essa nossa disposição, não apenas a motivação, deve ser alegria, não um serviço por constrangimento, um serviço por um salário, não, deve ser por um motivo de prazer, de alegria, servir ao Senhor com alegria. E ele fala que nessa maneira de servir, nós devemos se apresentar. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Você vê que o contexto todo é de alegria, de júbilo, de celebração. Música nos faz aí nos tornar alegres, nos faz demonstrar alegria. É isso que Deus está esperando, que nós tenhamos essa disposição, esse sentimento, principalmente esse compromisso de nos dirigir a Ele com alegria, de celebrar Ele. Quantas vezes nós vamos para o culto sem esse objetivo? Muitas pessoas vão para o culto atrás de uma bênção, vão atrás de uma troca, vão em busca de prosperidade, de milagres. E Deus tem tudo isso para dar. Deus é capaz de fazer tudo isso. Mas não deve ser essa a nossa prioridade. A nossa prioridade é lá para servir a Deus. E que nessa disposição para servir, precisamos nos apresentar, celebrar, porque Ele merece, E temos motivos, o salmista dá motivo. Primeiro, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele merece ser celebrado, cultuado, como diz o versículo 3. E segundo, porque Ele nos criou. Nós devemos ser gratos a Ele porque fomos criados por Ele, ainda diz o versículo 3, e que nós somos o seu povo. Que maravilha pertencer a esse Deus, ser o povo de Deus, povo de propriedade escolhida.
E ele continua aqui no versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graça. A gente deve chegar na igreja agradecendo a Deus, né? Não com aquele espírito de mendigo, de pedir, né? Não estou dizendo que você não pode, não deva pedir, mas essa não deve ser a prioridade de você ir cultuar a Deus. Muito pelo contrário, é ir lá para servir, para cultuar, para celebrar, né? Então vai com ações de graça e com hinos de louvor entrando nos seus atos. Olha aí, mais um contexto de alegria, um contexto de gratidão, de júbilo, de comemoração. E ele termina esse salmo mostrando mais uma vez o porquê disso, qual a motivação, qual o objetivo. Porque o Senhor é bom. A gente celebra, a gente serve, a gente apresenta a Ele cânticos de louvor, a gente oferece a nossa alegria e o prazer. Por quê? Porque Deus é bom. E que a sua misericórdia dura para sempre. Se não fosse a misericórdia de Deus, como diz outro salmo, a misericórdia de Deus é a causa pela qual não somos consumidos. Que a misericórdia dele dura de geração em geração e também assim a sua fidelidade. Então fica aqui um convite do salmista para você e que isso deve fazer parte da sua vida, não apenas quando você vai cultuar, mas no dia a dia, de você estar motivado a servir a Deus com alegria, de se apresentar a Ele com cânticos, de celebrar com júbilo a esse Deus. E você tem motivos de sobras para isso, porque foi Ele que nos criou, nós somos o povo dEle, a misericórdia dEle dura para sempre, né? Veja que maravilha aí. Então fica aqui a dica, fica aqui um convite, fica uma motivação, um desafio para que a gente tenha cada vez mais alegria e prazer em servir a esse Deus bondoso. Que Deus te abençoe grandemente. Pai querido, em nome de Jesus eu peço que o Senhor trabalhe no coração, na mente dos teus servos aí que estão ouvindo esse devocional, para que a alegria, o prazer de te servir seja restaurado, que cada um dos teus servos tenha esse prazer, essa alegria de se dirigir ao templo para te cultuar juntamente com o teu povo, te oferecer o melhor, entrar com ações de graças, com cânticos de louvor, como diz o salmista, e saber que nós temos motivos de sobra para isso, porque somos o teu povo, fomos criados por ti, pertencemos a ti e a tua misericórdia dura para sempre. Resgata isso na vida do teu povo, Pai. Trabalha no coração, na mente deles, para que eles restabeleçam e resgatem esse prazer, essa alegria de te servir. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, Deus está te dando um novo dia. E que esse novo dia você inicie com alegria, com gratidão a esse Deus bondoso. Não esqueça de acessar o canal do YouTube, dê sua curtida, faça seu comentário, inscreva-se se você não é inscrito e compartilhe esse devocional com seus amigos e peça para que eles também se inscrevam e compartilhem com seus amigos. Deus abençoe grandemente a sua vida.